Aprenda a ouvir as palavras e o contexto. Aprenda a ouvir as palavras e o contexto para que você não perca a oportunidade de ouvir o próprio Deus falando com você. Olá, hoje é segunda-feira, dia 9 de maio de 2022. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está ouvindo esse áudio, mas o nosso propósito de estar aqui, você sabe bem, é de fazer um breve estudo da leitura do texto bíblico. Nós estamos fazendo em Lagoinha Castelo, Lagoinha Toronto, um desafio de lermos a Bíblia juntos. E começamos pelos evangelhos. Já fizemos Mateus, Marcos e hoje, segunda-feira, estamos no capítulo 13 do livro de Lucas. É simples, você lê um capítulo por dia. Nós sempre deixamos na página do YouTube da Lagoinha Castelo um breve estudo sobre este capítulo, para te dar mais informação sobre o texto bíblico. Você ativa as notificações para que receba sempre esses estudos. Você curte para que a sua página central do YouTube possa ficar povoada com vídeos, áudios semelhantes a este. E você compartilha para que você possa edificar a vida de outras pessoas. Eu também tenho sempre dito, compre a Bíblia 365, pois ela pode ajudar a fazer a leitura do texto bíblico inteiro em um único ano, te dando disciplina para isso. Isso será muito bom para você. Aprenda a ouvir as palavras e o contexto. Hoje nós vamos ler Lucas, no capítulo 13, entre os versículos 10 e o versículo 17. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre de sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Eu vou repetir: indignado porque Jesus havia curado no sábado. O dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Aprenda a ouvir as palavras, aprenda a ouvir o contexto. O capítulo 13 de Lucas é um capítulo bem emblemático, que mostra que Deus envia Cristo, tanto para salvar, mas para trazer justiça. Nós geralmente temos uma noção meio equivocada do Velho Testamento, num espaço onde há sempre juízo, e no Novo Testamento é o espaço da graciosidade amorosa de Deus. Na verdade, Deus é o mesmo em toda a Bíblia. No Velho Testamento, a graça e a justiça. No Novo Testamento, a graça e a justiça. A graça e a severidade. E aqui ela permanece. No capítulo 13, a justiça de Deus com o povo judeu é anunciada. Como que o capítulo está dividido? Você leu o capítulo, você viu isso no capítulo. Entre os versículos 1 a 9, nós temos o claro chamado à necessidade de arrependimento de Israel. Entre os versículos 10 a 17, que foi o que lemos agora, os verdadeiros filhos de Abraão. Entre os versículos 18 e 19, o crescimento do reino de um pequeno começo. Os versículos 20 e 21, a expansão do reino de uma pequena medida. Nos versículos 22 a 30, ele volta ao tema dos verdadeiros filhos de Abraão. E nos versículos 31 a 35, ele volta ao tema dos versículos 1 a 9, o julgamento de Deus por Israel, a necessidade de arrependimento. O texto, portanto, é um texto que mostra a necessidade de um povo que, em tese, deveria conhecer a Deus, conhecer a sua palavra e que foi escolhido para isso, que, em tese, deveria obedecê-lo, mas que acredita
que a religiosidade ou uma certa burocracia religiosa é o que os leva até Deus. E aí nós vemos o texto que lemos dos versículos 10 ao versículo 17. O texto dos versículos 10 aos versículos 17, Jesus chega até uma certa mulher que está encurvada, e o texto deixa claro que ela está encurvada por um espírito maligno. Ela está encurvada, ela sofre há 18 anos com isso. Jesus chama essa mulher e, num ato de piedade, ele a chama, a cura e impõe as mãos sobre ela. Então ele traz cura, traz restauração sobre a vida dela. E o que acontece nesse momento é que Jesus é advertido, porque ele está curando a mulher num sábado. Ele impõe as mãos sobre elas, e sobre a imposição de mãos, eu queria ler algo aqui interessante para você, que está no livro do Edwards. No Antigo Testamento, a imposição de mãos significava uma de três coisas: consagração de sacrifícios a Deus, a instalação de levitas no sacerdócio ou bênção. Eram os três significados da imposição de mãos. O único caso em que a imposição de mãos no Antigo Testamento se relaciona com a cura é o desejo de Naamã de que Eliseu cure o sírio tocando. Isso está em 2 Reis 5:11. Jesus, de forma não surpreendente, segue o precedente de Eliseu, pois Jesus impõe com mais frequência as mãos sobre a pessoa em contextos de cura. O que Jesus mais fazia para a imposição das mãos não era para consagrar sacrifícios a Deus, não era para a instalação de levitas no sacerdócio ou para a bênção, era para a cura. Isso está em Lucas 4:40, 5:13, Lucas 8:54, Lucas 3:13, está em Marcos 1:41, 5:23, 7:33, 8:22, 23 e 25. O fato é que a extensão das mãos à mulher tem um significado, tem uma simbologia muito importante. Ela é mulher. Mulheres nas sinagogas eram raras. Ele estende a mão para uma mulher, a toca, a abençoa. E ele é interpelado e é questionado por alguém que está indignado, que é o dirigente da sinagoga, porque ele curou a mulher no sábado, que estava presa em algo durante 18 anos. E Jesus, de maneira muito, muito forte, no versículo 15, o chama de hipócrita e fala a seguinte coisa: cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e o leva ali para dar-lhe água. Em outras palavras, Jesus diz: você tem misericórdia no sábado de um animal que está com sede? Você valoriza um animal que está com sede num sábado? E você não é capaz de valorizar uma pessoa que está aqui no sábado. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: você é completamente cego. Você não aprendeu a ouvir e não aprendeu a olhar o contexto e o que Deus está fazendo no contexto. Você vive uma burocracia religiosa. Você não vive a verdadeira fé. Não por acaso, os versículos 1 a 9 do capítulo 13 são sobre a necessidade que Jesus coloca do arrependimento. E se nós voltarmos à pequena parábola do versículo 6 do capítulo 13, Jesus diz assim: então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Corte-a. Eu já falei aqui da parábola da figueira, e já falei que essa figueira representa Israel, quando Jesus amaldiçoa a figueira e não encontra fruto, no livro de Marcos. Você pode voltar nos estudos e ver isso. Aqui, Jesus uma vez mais está dizendo: corte essa figueira, Israel, que não dá fruto, que está presa numa burocracia religiosa e que não entende que é necessário arrependimento. E aqui nós vemos a figura do intercessor. Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano, eu cavarei e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Aqui nós temos o administrador dessa lavoura
que fala para o Senhor: Senhor, vamos esperar mais um ano. Essencialmente, Jesus é esse administrador aqui que está se colocando como alguém que intercede pela figueira, que intercede pelo povo judeu, que intercede por ele para que a figueira não seja cortada. Jesus é aquele que intercede por nós para que nós não sejamos cortados. O que assusta no texto, dos versículos 10 ao versículo 17, é a incapacidade de um líder da sinagoga, de alguém que estudou a Escritura a vida toda, não reconhecer a própria razão da Escritura na sua frente. Não reconhecer que o próprio Cristo está na sua frente. Dá mais importância ao fato de uma mulher ter sido curada, a um preceito religioso, de um preceito religioso ter quebrado, do que alguém que vinha sofrendo 18 anos ter sido liberto. Dá mais importância a uma regra religiosa do que alguém que vinha sofrendo ter sido liberto. Religiosidade é isso. Religiosidade nos faz ficar cegos e a gente perde o contexto. Aprenda a ouvir as palavras, aprenda a ouvir o contexto. Não é porque você está dentro da igreja, não é porque eu estou dentro da igreja, é que nós estamos ouvindo corretamente as palavras e ouvindo corretamente o contexto. Há um sério risco, porque há um risco para todo ser humano de se atolar numa burocracia religiosa e perder a razão da sua fé, passando na sua frente, estendendo as mãos, abençoando. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas.